Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. Uma alegria ter você aqui. Muito obrigada pela escolha, não é, Meire? É verdade, obrigado mesmo. É muito bom estar com você. Hoje nós vamos falar sobre a qualidade do amor no casamento. Uau. São coisas que eu amo falar. Amo falar sobre amor, amo falar sobre casamento. Vamos juntar as duas coisas, né? Muito bom. Esses dias a gente usou a revista que norteia a União Feminina Paranaense. Ela trouxe Vivamos o Verdadeiro Amor. E eu falei, bom, se a palavra escrita é verdadeiro amor, existe a possibilidade de que nem todo amor seja verdadeiro, né? Seja verdadeiro. Aliás, porque, gente, o conceito de amor talvez seja o conceito que tenha mudado, né, tanto ao longo do tempo, né? Então, eu acho que as pessoas, elas linkam muito amor e romantismo. E eu acho que não é necessário. De repente, se a gente desromantizar um pouco, talvez fica melhor, fica mais prático, né? Não, mas até em termos de amor, de qualidade do amor, a gente pode agregar tanta coisa à palavra amor para dar significado para ele. Por exemplo, existe assim, amor filial, Sim. Amor fraternal, amor de irmão, amor de irmão, de fraternal, ágape, até amor bandido. Vocês já não Sim, viram isso? erótico, tem tudo isso. Tem tanta coisa, né? Mas uma coisa que todo mundo concorda é que amor é essencial para o ser humano. Todos necessitamos de ser amados. Básica, né? Nós necessitamos. Nós temos necessidade disso para ser pessoas saudáveis, né? Para ter senso de validação, né? Alguém nos ama, nós amamos alguém, né? A gente pertence a alguém, né? E se nós não tivermos amor e não amarmos, a gente não nos amarmos, a gente não tem condição de amar o outro. A gente precisa sentir e precisamos de dar amor. Bom, e como cristãos, bem, é a base da nossa vida cristã, é o primeiro mandamento. Porque Deus amar amou Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Agora, a gente está falando da qualidade do amor no casamento, essa é a nossa conversa, hoje é a pauta da nossa conversa, porque o casamento, a família que sai a partir do casamento, é o lugar ideal para trabalhar... Desenvolver o amor. O amor, para desenvolver esse amor. Desenvolver o amor, né? Porque também, dentro de casamento, eu disse a qualidade do amor do casamento, também dentro de um casamento, nós vamos perceber conceitos diferentes, sabe? A respeito de casamento. Por exemplo, casamentos arranjados. Nós ainda temos algumas culturas no mundo onde os casamentos são arranjados, não tem nada a ver com amor. Eu estava ouvindo isso esses dias e a gente pensa, será? Né? É tão difícil imaginar que existe casamento arranjado, mas existe. Não, né? Em algumas culturas, sim. Em algumas culturas, sabe, culturas... até em culturas modernas, tá? Não tô só falando, até em culturas modernas, às vezes a conveniência de grandes conglomerados, indústrias e tudo, é um casamento de conveniência, de negócio, né? A família com família, né? Talvez... Para conservar patrimônio, tem tudo isso. Tem tudo isso ainda, né? E não vai tão longe na nossa vivência. A minha avó teve um casamento arranjado. Eles eram em 14 irmãos. Meu Deus. Tá? O pai estava louco para que algumas mulheres, parece que desses 14, 9 eram mulheres. Não, precisava de tirar umas de casa. Precisava tirar de casa, alguma coisa assim. Ela disse que fizeram um acerto. Ela morava no Ceará, com uma família conhecida lá da Bahia. Que tinha meninos. E daí, eu acho que uns 12 dias antes, ele veio para o Ceará. Ela conheceu ele 12 dias antes, sabe? Tava tudo certo. E casou e pronto. Agora, como é que foi? Será que diz, bom, agora estou casada, vou tentar amar, vou construir esse amor?
Porque às vezes é uma possibilidade de dar certo. Dependendo do caráter da pessoa, dá certo sim, né? Dependendo do caráter, dá muito certo. Olha, Mirtes, eu vi ontem uma historinha muito interessante, que o rapaz chegou perto do pai e disse, pai, eu não aguento mais a minha mulher, eu preciso, olha, eu vou matar essa mulher, ele disse. Aí o pai, será? Mas você vai ser o primeiro suspeito, você vai passar o resto da vida na sua cadeia, vou te dar uma sugestão, o pai disse. Olha, eu vou comprar um veneno, conta-gotas, todo dia você vai colocar uma gotinha, mas você vai ter que fazer muita coisa boa para essa mulher, para você ninguém suspeitar de você. Mas o que eu faço? Faz carinho, elogia, várias coisas para ela. E passou o dia, e cada dia que passava... Ele foi fazendo isso. Ele foi fazendo isso, e nada. Aí ele chegou perto do pai e falou, pai... Mas não é possível, essa mulher não morre mais uma semaninha. E depois ele falou, pai, por favor, corta esse veneno, porque eu tô apaixonado por essa mulher. Mais que ela morra, pois é. Ou seja, ele começou a dar tanto carinho, tanto amor para essa mulher. E receber de volta. E ele começou a receber de volta, ele começou a conhecer a pessoa que tinha, né? Então, sabe? é por isso que eu acho que dá para construir. Dá para construir. Se bem que hoje também outro risco é acharem que casamento é uma instituição ultrapassada. Não mais necessária, né? Também tem isso, né? E mesmo assim, queridos, estatisticamente a gente vê uma redução, uma baixa em número de casamento, né? Mas ainda eu acho que ainda é maior o casamento que o divórcio. Ah, claro, graças a Deus ainda é maior. Agora, nós falamos em qualidade de amor porque nem todo tipo de amor sustenta um casamento. Claro, né? que não. Então, por exemplo, assim, como a gente já deu tantas expressões ligadas ao amor, às vezes tem coisas de amor doentio até, ligado à obsessão, necessidade, que ao invés de sustentar um casamento, faz o cônjuge matar o outro. É verdade. É um domínio que um quer sobre o outro. Meu marido que fala isso, mas tem gente que quando vai se casar, ele não pega uma certidão de casamento, ele pega uma certidão de posse. Né? E aí, quer dizer, casamento é um propósito, não é um negócio, não é uma posse. E sobre isso que a gente vai falar, um propósito para quê? É só para você ser feliz? Dá para você pensar que você vai se unir com outra pessoa e feliz vai ser você? Simples assim? Não é tão, né? Não tem. Mas, na palavra de Deus, no livro de Cantares, capítulo 8, verso 7, diz assim: as muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Essa é um clássico. É um texto bíblico clássico para casamento, né? Foi no convite do meu casamento. Foi no seu casamento, né? Então, porque quando você está fazendo uma aliança e você chama, logo depois você falar, porque a frase é linda, poética. Poética. Né? Maravilhosa. Forte. Depois dessa frase também você faz uma promessa e um juramento. Diante do juiz de paz, diante do pároco, do sacerdote, seja lá de quem for. Você diz assim, fiel na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza, na alegria, na tristeza. Tudo isso para realmente como uma garantia de amor, né? Exatamente. Que, aliás, o casamento no cartório, ele é um contrato. Sim. A aliança se faz quando você recebe a bênção de Deus, aí é você, o seu cônjuge de Deus, né? Aí realmente é uma aliança. Agora, o que realmente significa este amor, sabe? Eu sempre disse, eu gosto de testar com duas frases. Em relação, numa escala ao que você espera e o quanto você quer feliz, ou o que você quer fazer o outro feliz. É verdade. Eu falei assim, o que você espera? Se essa frase numa escala de 0 a 10, 70 for para você e 30 para ele, já tem desequilíbrio. Né? Já tem desequilíbrio, né? Porque a maior parte da pessoa dizer, e eu ouço isso sempre, eu casei para ser feliz. Não é assim que a gente ouve? Ele não me faz isto. Ele não, ele não faz no caso da mulher. Né? Porque eu queria isso, eu preciso disto. E a queixa dele, às vezes, também é a mesma coisa, né? Eu faço por ela, mas ela, sabe? Então, essa falta de equilíbrio, de divisão, sabe? Faz toda a diferença.
E nós, como cristãos, porque é isso que interessa na qualidade do amor, eu quero dar 2 ordenanças bíblicas a respeito de amor, uma para homem e uma para mulher, para nós desenvolvermos essa conversa. Lá em Efésios 5:25, a palavra de Deus diz assim: Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Agora eu vou pegar uma que está lá em Tiago, né? Tiago 2, começando no 3, que diz assim: Mulheres idosas, semelhantemente, sejam reverentes no seu viver, não caluniadoras, não dadas a vinho, mestras do bem, para que ensinem as mulheres novas a amarem aos seus maridos e filhos. Você vê, eu peguei 2 versículos diferentes, tá? E muito bem colocados. Né? Pra gente deixar assim, homens com uma ordenança para amar sua mulher como Cristo amou a igreja. E o amor de Deus pela sua igreja é sacrificial. Nossa. Então, o que significa? Você talvez não está querendo amar, você não está sentindo amor, mas você precisa amar, sacrificar por ela, pelo seu casamento. Você sabe que isso para mim é um consolo. Isso para mim é maravilhoso, esse versículo. Porque eu tenho muito tempo de casamento, né? Eu já estou com 38, indo para 39 anos de casado. Você acha que eu sempre amei espontaneamente? Teve dia que foi com sacrifício. Com certeza. Por quê? Porque eu queria fazê-lo feliz, porque eu sabia com quem eu estava lidando, que ele merece ser feliz. Então, às vezes, eu me sacrifiquei. E claro que ele sacrificou também. Então, é muito bom a gente ter esse apoio bíblico, né? Não, e da mulher, quando diz assim, vocês mulheres que já são mais maduras, sabe? Que já casaram e viveram essa experiência, ensinem as outras a amarem o seu marido, porque... E ainda é ensinar a amar. Ensinar significa assim, eu sei fazer isso. Oriente. Né? Oriente. E com excelência, né? Olha, descobri por que esses casamentos estão tão difíceis. Mirtes, as jovens não querem nos ouvir. A jovem não quer... Você já ouviu... vou dizer, vou abrir até em relação à minha família. A minha filha, o primeiro filho, ela disse assim, mãe, você vai estar comigo. Eu quero que você cuide de mim, que o meu filho cuide eu. Pois é. Normal, é um direito dela. Mas assim, claro que depois ela pediu opinião, eu dei opinião. Mas muitas jovens não querem muita orientação em relação à orientação dos filhos e nem dos maridos. Meire, mas eu vou dizer por que não querem. Até que precisa. Até que precisa. Elas só não querem até que precisa. Porque se você der uma orientação para evitar, elas não vão aceitar. Não vão aceitar. Né? Agora, até que quando precisar, não tem outra. Não é nem você que vai atrás. Aí elas buscar, que vêm, né? Sabe? Então, tá vendo? É porque não adianta mesmo. Cada um tem que viver a experiência. Às vezes, meu marido que às vezes fala assim, mas você não falou isso para tua filha? Eu digo, não. Deixa ela viver isso primeiro. Deixa. Sabe? Porque nós, como casados, já vivemos, a gente tem a solução e o modo. Ele fica ansioso, ele diz, já falou isso para ela? Eu falei, não vou falar, porque se eu falar agora, sabe? E provavelmente ninguém te falou também, né? Não, você aprendeu, assim. Aprendeu com as experiências. Assim, foi bem assim. E com experiências, às vezes, duras, né, Mirtes? É bem duras. Assim, sabe? Então, essa ordem bíblica é do marido amar a esposa e a ordem bíblica de uma mulher que aprendeu a amar e tem obrigação de ensinar as outras mulheres a fazer o mesmo. Olha a palavra que você disse. Aprendeu a amar. Né? Porque eu já vi você falando que casou super apaixonada, você com seu marido e ele com você. Tá. Mas esse amor vem na mesma medida até hoje? Claro que não. Porque, de repente, depois do casamento, você viu muito defeito que você não viu no namoro. E você aprendeu a amar. Aprendi a amar. E é sobre isso que a gente vai conversar logo depois do intervalo, tá bom? Você fica aí, a gente volta já. Estamos de volta, falando sobre a qualidade do amor no casamento. Assunto apaixonante, eu gosto. Também eu. Você também gosta, eu sei disso. Mas nós vimos uma ordenança bíblica, as mulheres ensinarem a amar, receber uma ordem de amar depois do casamento.
Porque o normal seria assim, ama, então casa, né? Mas essa ordem é continuar amando ou amar depois do casamento. Porque você falou a respeito de casar apaixonado e tudo mais. Quando você está apaixonado, claro, você pode não enxergar os defeitos. Mas, no meu caso particularmente, eu namorei e noivei 7 anos. Nossa. 7 anos juntos é bastante, né? Dá a impressão que você sabe tudo. Quase um casamento. Mas é o primeiro namorado, então também a gente cresceu junto. E quando isso acontece, a gente cresce em coisas diferentes, Sim. sabe? E isso é pro resto da vida. Eu não sou a mesma mulher de 2 anos atrás. Lógico que não. Nem de 15, né? E somos de sexo diferente. Você Sim, é mulher, o homem é totalmente diferente. As fases são Então, outras. eu acho que o aperfeiçoamento vem porque, independente de você ter namorado 7 anos ou 3 meses, quando você dorme e acorda todos os dias, né? Que você vai realmente conhecer melhor, sabe? Ver se você se adapta ou não. Nós somos únicos, singulares, e a Bíblia diz que temos que nos tornar um. Né? Verdade. Para alguns parece missão impossível. Olha, Mirtes, eu hoje, olhando depois de 38 anos, eu falo, como eu consegui? Se não fosse Deus na minha vida, o Espírito Santo nos orientando, mesmo sem conhecer o Espírito Santo naquela época, eu falo, como Deus foi bom para mim. Porque tem tem comportamentos meus que foi na sorte, entendeu? Tipo, nossa, deu certo. Deu certo, mas porque Deus foi bom para mim. Porque senão, acho que eu não teria sobrevivido tanto tempo. Né? Foi misericordioso. Porque aí que você vai aprender que a definição correta de amor é aquela que está lá em 1 Coríntios 13, sabe? Que diz que o amor é sofredor, que o amor não é invejoso, o amor não se porta inconvenientemente, não busca os próprios interesses. Não é invejoso. Né? E ainda o que pega, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E termina assim, esse tipo de amor jamais acaba. Uau, né? Este é o amor verdadeiro e vou te contar, não dá para entender isso de uma vez só. Mirtes, se você começar a falar cada tópico, né? Eu creio que eu e você já vivemos tudo isso. Pois é. Por isso que eu digo, porque não é de uma vez só. 38 anos de casada, 40 anos de casada, e talvez ainda tenha alguns tópicos que eu certamente preciso trabalhar. Com certeza, porque né? Eu comento, às vezes eu brinco, né? Que às vezes quando nós fazemos aniversário de casamento, eu falo assim com o Vanderlei, meu Deus, eu nunca pensei em dormir com um homem de 64 anos, né? E ele fala, eu também, nunca pensei em dormir com uma mulher de 60 e poucos anos, porque quando nós casamos, nós tínhamos 25. Você né? sabe que tem um filme, e você se lembra disso porque eu e o Sam já ministramos em encontro de casal, e que você estava junto, que eu tirei uma cena de um filme onde ele acorda de noite e olha e diz assim, quem é essa velha que dorme ao meu lado? Sabe? Mas é muito legal, sabe? Eu recortei isso mesmo, né? Porque, sabe, se você não caminhar, sabe, junto, na estação certa, você um dia vai acordar e talvez ouvir uma frase dessa, sabe? Quem é essa velha que dorme ao meu lado? Por isso que é legal ter espelho no quarto, que você falar, meu bem, dê uma olhada quem é você, porque a nossa cabeça parece que nosso corpo não acompanha. A verdade é essa, né, Mirtes? O nosso corpo então, não acompanha. É muito interessante isso. Mas cada item desse descrito em 1 Coríntios 13, precisa ser vivenciado mesmo, sabe? Porque o amor é sofredor. Uau! Sabe, como é que você pode falar, o amor é sofredor? É sofredor porque se eu amo o outro e digo que eu amo, eu vou sofrer, às vezes, em renunciar a alguma coisa para fazê-lo feliz. Muitas vezes. Agora, sabe, eu estou falando de qualidade no amor em casamento. Como mãe,
a gente faz isso fácil pelo filho. Eu acho que é um amor que a gente pode, assim... quem tem um casamento bom e um casamento longo, acho que a gente pode comparar bem amor de mãe e de marido. Porque os filhos ainda se foram, né? Casam, vão ou moram fora, mas o marido permanece. Nós começamos juntos e vamos terminar 2 no início e vamos terminar 2 no fim. Porque os filhos, essa é a tendência, tem que ir embora mesmo. Eles têm que voar. Então, às vezes, chega uma época que você abre mão de alguma coisa para o seu filho em função do seu marido. Primeiro é ele, né? Mas o que eu estou dizendo é que nós gostamos de fazer o contrário. Primeiro o filho e depois o marido. Mas tá errado. Sabe, isso é até você aprender. Que um dia seu filho vai embora e sabe... Porque as mães que dedicam todo esse amor total para os filhos, quando eles saem, elas de fato estão vivendo com um estranho. É verdade. Não conhecem mais, né? Não estamos falando de bebê, não estamos falando de criança pequena que nós temos que dar atenção total. Sim, é uma fase do casamento, né? É uma fase do casamento. Sabe? Mas é aquele filho de 21 anos que chega do trabalho e tem uma comidinha separada lá para ele e o seu marido nem jantou ainda, nem tomou lanche, porque você não estava preocupada com isso. É verdade, ou você perde uma noite de sono, deixa o marido lá sozinho e por causa do filho. Realmente. Então, esse sofredor é assim, porque às vezes exige sacrifício. Ou você realmente aprender a conviver uma coisa que o seu marido ou sua esposa, né, nós estamos falando para os dois, não vai mudar. Porque você já descobriu que a gente não muda o outro, né? Nós não mudamos o outro. Ninguém. E se Deus não mudou, não mexeu com ele ainda, você tem que conviver isso na maior. Ô, Mendes, e Deus mexe e muda muitas coisas, mas tem coisas que não mudam. Tem coisa que nós vamos conviver até que a morte nos separe. Porém, são coisas irrelevantes que não vai levar a um divórcio. Não vai te sabe o que, querido? É aquela coisa assim, aquilo que me irritava, não me irrita mais. Não me irrita mais. Simples assim, sabe? Ou então, pode até irritar. Assim. Pode até irritar, mas você diz o seguinte... A casa é nossa, ele também tem direito, você tem compreensão, né, de não deixar ter essa irritabilidade tão grande. O amor, outro itemzinho de 1 Coríntios 13, o amor é benigno. Gente, quando diz o amor é benigno, e eu junto este versículo com o de Provérbios 31, que diz que a mulher faz o bem para ele todos os dias da sua vida... Sabe? Aí você puxa, é sacrificial, sim, é benigno, sim, sabe? É verdade. E você tem que fazer, sabe? Sim. Agora você vai dizer, mas e daí se eu já fiz tanta coisa ruim? Gente, não tem nada que não precise ser perdoado. Vai pedir perdão. Nós não estamos falando de uma perfeição. Vai pedir perdão. Em 40, 38 anos de casado, quando eu digo que nós já tivemos na prática todo o Coríntios, eu creio que sim. Eu creio que sim. E passou, às vezes com mais leveza, menos leveza, mas com fé e com a ajuda do Espírito Santo, nós conseguimos. Agora fica mais fácil, mas tem coisas novas ainda. Sabe, queridos, tem alguns deles, por exemplo, não busca os seus direitos. Este talvez seja o mais mal interpretado nos dias de hoje. Porque, assim, todo mundo que casa... Eu tenho meus direitos, sabe? Eu também trabalho, eu também ponho dinheiro nessa casa, eu também quero ser... Tem tantos direitos que ela ser respeitado e a Bíblia diz assim, não busca os seus direitos. O pastor Jeremias costuma dizer assim, é tenso. É tenso, né? Mas tenso, mas essa é a verdade, essa é a qualidade do amor dentro de um casamento bom. Então, porque quando você para de cobrar, e você dá uma informação e a gente começa a encaixar nessas opiniões, né? Ele age da mesma forma. Ele sacrifica por mim, eu me sacrifico por ele. Porém, eu reconheço o sacrifício dele, ele reconhece o meu. Aí a coisa fica mais tranquila. Eu sou mestra nisso, sabe? Eu já sou bem claro. Eu chego e digo assim, estou fazendo isso por obediência à palavra, por amor, para que ele entenda o tamanho do meu sacrifício. Exatamente. E me ajude. Né? É verdade. Não é verdade? É claro, porque, por exemplo, marido... Senão vai pensar que eu estou fazendo fácil, né? E as coisas vão se repetir. Não, eu quero dizer o seguinte, eu acho que a Mirtes vai concordar comigo, nós não somos tão boazinhas, nós não somos tão virtuosas assim como vocês pensam, nós temos as mesmas dificuldades, mas a gente sabe
quando você tem um problema, a diferença de quem é cristão e não é cristão, que com Deus a coisa fica mais leve, né, Mirtz? A gente sabe como resolver. O problema você precisa saber qual é a solução dele e não dificultar mais, né? Verdade. Sabe, queridos, eu estou pegando cada itemzinho do amor, a qualidade do amor no casamento, a qualidade do amor de 1 Coríntios 13, estou te lembrando. Diz assim, o amor não se irrita. Uau! É palavra, gente, é palavra. O amor não se irrita. Nós temos que trabalhar, talvez para mim, e eu sempre digo quando estou fazendo em aconselhamento, tem que ser trabalhado assim diariamente, né? Porque quantas coisinhas, né? Eu fico muito feliz quando eu me deparo com uma situação e eu estou tão bem e digo, gente, pensar que isso já me irritou no passado. Não é legal você ter superado uma coisa assim, né? Às vezes você ouve uma fala, né, do maridão ou qualquer coisa, você diz, gente, não me irrita mais. Uma atitude, algum hábito que ele tenha, né? Todo mundo gosta de falar desses hábitos mais comuns, mas eu nunca me incomodei com isso. Deixar toalha jogada em cima da cama, toalha molhada em cima da cama, ou no chão do banheiro, pasta de dente aberta. Eu não tive esse tipo de problema, não, sabe? Tem coisas que não passam, né? São exemplos bons. Dá um exemplo, vai lá, fecha, tira, é simples assim. Mas tem coisas verdadeiramente irritantes, né? Né, que a gente tem que trabalhar, né? E se nós estamos assim confessando abertamente, né? Tem coisa que eu estou trabalhando até hoje. Eu tenho dificuldade com gente lenta. E eu tenho um marido que é mais não que ele seja lento. Não que ele seja lento. Eu sou acelerada. Você é acelerada demais. Eu sou acelerada. Então, até hoje eu digo assim, vamos. Gente, na hora que eu digo vamos, eu tenho que esperar, porque eu sei que vai demorar, né? Então, eu tenho que trabalhar com isso, até hoje. Aí, na hora que eu consigo, tem vezes que eu digo, vamos. Aí tá, eu tô numa boa, quando ele chega, eu digo, que já chegou. E fica bom demais, porque significa que eu venci algumas etapas, não é assim? Nós precisamos trabalhar isso, nós temos que ter consciência disso, né? Então, a gente vê tanta pregação, a gente vê tanto encontro de casais, tantas coisas com 10 princípios disso, 10 princípios daquilo. Você pode aprender 10, mas é muito mais que 10. Agora, eu achei muito legal esses dias, uma pessoa disse assim para a esposa, olha, por favor, me faça uma lista dos meus defeitos. Eu gostaria que você apontasse 10 defeitos meus. Ela fez mais de 10, ele disse. Por surpresa dele, deve ter mais de 10. Aí ele escolheu 3. Ele falou, olha, eu vou pegar 3 defeitos e eu vou te prometer que em 6 meses eu vou trabalhar esses 3, porque eu não dou conta de tudo de uma vez. Então não promete, que senão pode cumprir. É muito interessante. Então, se a gente de vez em quando começar a trabalhar uma coisa, né, Mirtz? Do que o meu marido não gosta, se eu procurar melhorar uma coisa depois da outra, devagar, eu acho que a gente vai conseguir. E a gente vai dosando essas coisas, sabe? Tá aí uma boa lição para você. 1 Coríntios 13. Dá uma boa lida, né? Separa 2 ou 3 para colocar em prática, como a Meire sugeriu, né? E tenho certeza que a qualidade de amor no seu casamento vai melhorar muito. Era o que a gente tinha para você hoje. Muito obrigada pela companhia. Nós te convidamos para estar conosco num próximo programa. Deus te abençoe. Mulher, Virtude e Fé. Um oferecimento Cargolift.